Boa noite, bem-vindos à minha aula. Meu nome é Zoé, sou aluna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje vamos falar do raio, do relâmpago e do trovão. No Brasil, há muita incidência de raio. Hoje vamos entender o que seria o raio, o relâmpago e o trovão. Aqui vamos entender o fenômeno primeiro e depois como nos proteger. O raio, ele acontece quando há tempestades de ventania. Os ventos atravessam as nuvens que estão carregados, assim eletrizando elas e gerando os raios. O raio. O raio é a descarga elétrica. Ele pode acontecer entre as nuvens no céu, dentro da própria nuvem, da nuvem para a Terra e da Terra para a nuvem. O relâmpago. O relâmpago é a luz emitida pela descarga elétrica dos raios. É o que enxergamos. O trovão. O trovão é o barulho causado pelos raios. É o que escutamos. O que vocês acham? Sempre vimos o relâmpago primeiro? Sim, quase sempre vimos o relâmpago primeiro. A luz é mais rápida que o som, por isso vimos o relâmpago primeiro. Vamos entender por que isso acontece. A velocidade da luz no ar é de 2.999.792.458 metros por segundo. A velocidade do som no ar é 343 metros por segundo. Ou seja, a luz é muito maior do que a velocidade do som. Vamos calcular a que distância um raio pode cair de nós? Para isso, a física nos ajuda a resolver essa questão, estudando o movimento uniforme, conhecido como MU. O movimento uniforme tem a fórmula de S é igual a S0 mais V vezes T. S é a posição final do movimento. S0 é a posição inicial do movimento. O V é a velocidade. O T é o tempo. No movimento uniforme, o V, a velocidade, ela é constante. É uma característica do movimento uniforme, que a velocidade seja sempre constante. O ΔS é a diferença da posição inicial menos final. E o ΔT é a diferença do tempo. Tempo inicial menos final. Para a gente calcular o tempo, a gente faz ΔS dividido pela velocidade. ΔS, lembrando que é a posição. Para calcular o espaço, a gente faz ΔS é igual a ΔT vezes V, ou seja, posição igual a tempo vezes velocidade. Você sabe onde ele caiu, o raio? Agora vamos calcular a distância que o raio caiu. Precisamos medir o tempo em segundos, que ouvimos o trovão. Lembrando que o trovão é o som. Como fazer isso? Com a ajuda do relógio, quando enxergamos o relâmpago, que é a luz, começamos a contar o tempo no relógio.
Após alguns segundos, ouviremos o trovão. No nosso exemplo, o tempo será de 6 segundos, ou seja, 6 segundos depois que a gente viu o relâmpago, a gente escutou o trovão. E sabendo que a velocidade do som no ar é 343 metros por segundo, vamos usar a fórmula. Posição é igual a velocidade vezes o tempo. S, que é posição, igual a velocidade do som no ar, 343 metros por segundo, vezes o tempo que a gente calculou no relógio de 6 segundos. Então, 343 metros por segundo vezes 6 segundos dá 2.058 metros. Essa é a distância que o raio caiu de nós, 2.058 metros, ou seja, 2 quilômetros. Então, a 2 quilômetros de nós caiu o raio. Se você escutar e ver ao mesmo tempo o raio, se você escutar o trovão e ver o relâmpago ao mesmo tempo, o que acontece? Tem um videozinho do senhor sendo atingido pelo raio, que eu vou mostrar para vocês. E aqui tem uma imagem mostrando o que acontece quando tu vê o relâmpago, que é a luz, e tu escuta o trovão, provavelmente o raio está muito próximo de você. Agora vamos ver como a gente pode se proteger do raio, já que tem uma incidência muito grande no Brasil de raios. A gente nunca pode ser ponta numa tempestade, porque as pontas atraem os raios. Então, se tu estiver num ambiente descampado, se você se acocar com as pernas fechadas, você será uma bolinha, então não atrairá os raios. Devemos sempre evitar as árvores, porque elas são pontas e são sempre mais altas, então elas atraem os raios. O carro, a gente está sempre protegido dentro do carro, um carro fechado, pois se ele receber um raio, a descarga elétrica passará pelo metal e irá para a terra. Locais com para-raios são sempre ideais para estar, porque eles recebem o raio e o raio vai para o chão. Só que esses locais devem ter aterramento, então deve ser um bom local, né? Uma boa estrutura. Não basta só ter o para-raio. Eles não afastam os raios, ele recebe o raio. Então, o para-raio, ele nunca afasta o raio, ele recebe o raio. Obrigado pela presença e vamos assistir o vídeo agora.